Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Ricardo Camacho, hoje, uma vez mais, traz-nos à antena da Alvor FM um tema de veras importante. Segundo o Ricardo me segredou, bom dia, Ricardo. Bom dia. Tem a ver com a indústria do turismo, que foi grandemente afetada por esta pandemia, que nos assolou a todos, os hotéis fechados. Um grande problema que temos entre mãos. Sim, é um problema e não é um problema que surge no mês de janeiro nem de fevereiro de 2021. Se nós olharmos para trás, não é? Mesmo em pleno agosto e setembro, já estava um pouco vaticinado o pior ano de sempre desde a história do turismo no Algarve, não é? Vamos assim dizer. Eu lembro-me de uma entrevista do Vitor Neto de agosto ou setembro, em que ele dizia que era o pior ano turístico de sempre, várias informações, ou de alguma maneira fidedigna informação do INE já dava uma redução de 64% no número de turistas em julho em relação ao ano de 2019, e claro que no final do ano isto acabou por gerar, de alguma maneira, conclusões muito concretas, não foram muito divulgadas na imprensa portuguesa, mas a Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas teve uma reunião de gabinete de crise, vamos assim dizer, que virtualmente aconteceu em Lisboa no final do ano, em dezembro, em que basicamente publicou estes números todos à escala mundial, e estamos a falar de números enormes, ou seja, uma redução de chegadas em aeroportos a Portugal de 74%, uma redução de 56% em termos de receitas. Estou a falar comparativo de 2020 a 2019, não é? Uhum. Portanto, aqui o que eu hoje queria lançar aqui um pouco à discussão é, sabendo nós o que temos por aí pela frente, e entretanto no início do ano já também são inúmeras as entrevistas e as notícias de que 2021 vai ser igual ou pior a 2020, é provavelmente o que é que poderíamos nós estar a fazer. Para contrariar um bocadinho isso, não é? Exato. Que tipo de oportunidades é que existem para lá da discussão do turismo? Porque eu acho que há um tema aqui importante a discutir, que é, enquanto estamos neste período, vamos dizer, de hibernação, o que poderíamos estar a fazer para melhorar a nossa qualidade de vida e, ao final disto tudo, para melhorar a oferta turística num futuro, seja ele mais ou menos próximo. E, claro, um dos grandes temas, e que tem sido um tema aqui muito falado entre nós, é este tema da questão da ação climática, ou a nossa reação àquilo que é, de alguma maneira, o problema do aquecimento global, da relação entre homem e natureza, porque é assim, as coisas são muito claras e já foram anunciadas. Aliás, a Ursula von der Leyen, quando assumiu a presidência da União Europeia em setembro também do ano passado, deixou isto muito claro. Não vai haver dinheiro no futuro para região nenhuma, nem vão haver certificados de prática para ninguém, sem que estejam confirmadas as boas práticas ambientais. E, portanto, hotéis sem boas práticas ambientais não vão poder, de alguma maneira, funcionar, ou pelo menos não vão poder contar com uma publicidade positiva, vamos assim dizer. E, portanto, nesse sentido, há aqui muita coisa a fazer. Uhum. Já que o ambiente é, sem sombra de dúvida, muito importante e é um bem que temos, custa o que custar, preservar, não é? Claro, eu chamaria aqui a atenção para números que são relevantes e também são números das Nações Unidas. Ou seja, quando o grande tema é, aliás, a concentração de toda a discussão tem estado na ideia do carbono zero, ou de reduzir a emissão de qualquer prática, que normalmente é sempre muito associada à imagem de uma fábrica e de uma chaminé a largar fumo, não é? Uhum. É clássico, isso já é clássico. Esse clássico. Só que, no entanto, o problema é que esse clássico representa muito pouco nas nossas emissões de carbono. Esse clássico representa cerca de 11% a 15%, vamos dizer, isto vai variar consoante a região, e isto é muito pouco. O grande bolo está exatamente naquilo que nós, no Algarve,
sabemos como a atividade principal. Ou seja, 40% das emissões de carbono para a atmosfera estão relacionadas com construção civil e operação e manutenção de edifícios, dos quais nós podemos, de alguma maneira, perceber que os hotéis, enquanto grandes edifícios e com uma densidade grande de pessoas, se nós imaginarmos ar-condicionados, piscinas, e então se expandirmos isto a resorts e campos de golfe, não é? Podemos aqui ter uma noção que provavelmente no Algarve, se estes valores fossem aferidos ao território, estaríamos a falar eventualmente de 50% das emissões de carbono no Algarve estarão relacionadas com tudo aquilo que é imobiliário e hotelaria e a construção como, de alguma maneira, uma grande parte disto. Então quer dizer que, segundo essa linha de pensamento, podemos afirmar que tudo isto vai ter que ser repensado futuramente, não é? Sob pena de os tais fundos do turismo e a requalificação estarem postos em causa. Claro, e aí se nós pensarmos naquilo que é a atividade que enquanto arquiteto mais me é próxima, vamos assim dizer, não que seja sensível, mas próxima, porque a minha sensibilidade é a mesma ou maior por outras coisas, mas a construção civil, nestes 40% que eu estava a falar, representa 28%. Ou seja, 28% das emissões de carbono estão relacionadas com os materiais que nós usamos para construir e a forma como construímos. E estou só a falar de emissões de carbono. Nós sabemos depois de todos os outros impactos, não é? A questão da água, a questão do subsolo, da geologia, não é? Todos estes temas que têm da fruição do espaço natural, não é? Tudo isto, não é? E, portanto, dessa maneira, eu acho que não há muito tempo a perder. É muito importante, e digo mais uma vez, em relação à nossa última conversa, que não é apenas uma agenda política, é uma agenda de todos, é uma agenda dos arquitetos, dos construtores civis, da comunidade, de quem manda fazer a sua casa ou construir a sua casa, de quem de alguma maneira comissiona a construção do seu hotel. É importante começar a pensar diferente. E arquiteto, acha que o comum do cidadão português já está mentalizado para essa mudança? Quem pensa em construir uma casa já está inerentemente querer realmente uma casa chamada quase que inteligente, com alguma sustentabilidade? Eu diria que os políticos acabam por ter responsabilidade, porque apesar de existir todo o currículo escolar e a educação ser assim um grande tema, a educação do senso comum faz-se muito do discurso político. E se nós olharmos para trás e revermos agora daquilo que foi a grande discussão para as eleições presidenciais, o ambiente valeu zero nestas eleições presidenciais. Nem se falou nele. Nem se falou nele, nem existiu. Da mesma forma que também não existiu a discussão da bazuca, não é? De que forma é que nós vamos usar o dinheiro da Comunidade Europeia, que não vamos poder usar se não tivermos estas boas práticas. E isto é importante, não tem sido um tema, aliás, nem o PAN tem de alguma maneira usado este tema como bandeira, vamos assim dizer, mas este tema é fundamental. E de alguma maneira os políticos têm aqui uma responsabilidade. E eu acho que os próprios políticos não estão ainda sensibilizados. Portanto, aí se os políticos não têm sensibilidade, eu diria que o grosso da população provavelmente não está. E aí eu acho que um grande papel aqui poderá ser a ideia de um certo corporativismo comunitário, que em outros tempos de mudança foram as entidades que levaram a essa consciência que o João fala. E, portanto, se voltarmos um pouco atrás e pensarmos naquilo que foram, ou daquilo que foi o papel das associações da construção civil, de carpinteiros, de pedreiros, de sapateiros, não é? Que foram fundadas no final do século XIX e que em Portimão, por exemplo, tiveram uma importância muito grande na construção naval e tudo mais, e que precederam, de alguma maneira, a industrialização. Ou seja, estamos a falar de corporações, vamos dizer, aquilo que depois, no tempo do Estado Novo, se chamaram grêmios, não é? Os Grêmio das conservas. Exatamente. Os grêmios foram fundamentais nesta tomada de consciência que, na altura, era mais política e social do que ambiental, não é? E os grêmios tiveram aí um papel relevante, porque os grêmios eram transversais, ou seja, cobriam desde a ideia de educação, ou seja, tentar de alguma maneira
encontrar as plataformas que pudessem criar as escolas, levar as crianças mais novas para a escola, a formação dos mais velhos, a ideia do interesse comum que foi muito instrumentalizado pela indústria, ou seja, só com essa noção é que nós conseguimos ter 20, 30, 100, 200, 300 pessoas a trabalhar numa fábrica de conserva que anteriormente estavam nas suas atividades, ou vendiam peixe, ou pescavam, não é? Portanto, todo esse trabalho eu acho que está por fazer. E eu nisso sou um pouco... e não é uma imagem nostálgica, é uma imagem de futuro. A ideia, de alguma maneira, de tentar integrar estes grupos que existem hoje em dia, sejam eles os grupos nas redes sociais, sejam eles grupos locais, como, por exemplo, a Teia de Impulsos, por exemplo, são grupos que, de alguma maneira, vão ter que instrumentalizar esta mudança. E esta mudança é uma mudança que tem que partir do interesse comum. Porque com interesses individuais vai ser muito difícil, não é? E tem sido o que tem acontecido até hoje. Portanto, eu diria que há aqui uma responsabilidade de volta pelas câmaras municipais, de tentar, de alguma maneira, inspirar, vamos assim dizer, para não estar a usar outro tipo de terminologia, tentar inspirar estes grupos e que estes grupos passem a ter agendas que são focadas nestas questões ambientais. Porque, é assim, estas questões já têm um valor económico. E já não há retorno. Portanto, há que assumi-lo. Claro. Olha, foi um gosto tê-lo aqui. Enquanto os turistas não chegam, convém que seja repensado o futuro do turismo no Algarve, que só vivemos praticamente dele, e quando ele nos falta tudo. Muito obrigado, arquiteto Ricardo Camacho. Até uma próxima. Bom dia, obrigado, João. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.